Olá, bom dia. Hoje é o dia 27 de maio. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 5, verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, fora abundante sobre muitos. Nesta parte do capítulo 5 de Romanos, Paulo vai comparar dois personagens, Cristo e Adão, o primeiro homem e Cristo. Ele vai dizer que, através do primeiro homem, o pecado entrou no mundo e, pelo pecado, a morte. Mas, através do Cristo, a vida eterna e a justificação pela fé. O interessante é ver que essas diferentes partes de Romanos sempre vão terminar da mesma forma. Por exemplo, ontem, no dia 26, a gente viu o verso 11 do capítulo 5, e o verso 11 termina dizendo... O verso 11 diz: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a justificação. E todos esses textos vão terminar desta forma. O capítulo 5, a segunda parte do capítulo 5, também termina dizendo que é mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O capítulo 6 também vai terminar assim, o capítulo 7 também, e o capítulo 8. Tudo mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A gente até sabe a que momento terminou um parágrafo, uma parte nesses textos, quando a gente vê que ele diz é mediante Jesus Cristo. O cristianismo não existe sem Jesus Cristo. Aliás, seria chamado de outra coisa. O Evangelho proclama a pessoa de Jesus Cristo e sua obra. E aqui Paulo vai comparar a luz com as trevas, a vida com a morte, a verdade com a mentira. O primeiro homem nos trouxe o que você está vendo aí, que você vê no seu dia a dia quando você sai de casa. O que você vê quando você olha no espelho, quando você olha para você mesmo, você vê que há alguma coisa que não está correta. Você liga a TV, você assiste uma série no Netflix e você vai ver que as trevas e a morte, a mentira, reinam neste mundo dos homens. E tudo isso é um presente que vem de longe, de muito longe. Todos pecaram, está escrito. E quando a gente utiliza as estratégias desse primeiro homem para resolver o problema, a gente só acumula, só acrescenta problema, não é mesmo? Deus nos propõe outra coisa. Ele dá um basta nessa coisa horrorosa e introduz uma outra realidade. No verso 15, ele disse: o pecado não terá domínio sobre nós. No verso 14, pois não estamos... Desculpa, estou lendo o capítulo 6, 14. Pois não estamos porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Estamos falando de um presente de Deus aqui. E o verso 15 nos diz que o dom gratuito não é igual à ofensa. Porque pela ofensa de um, muitos morreram. Mas a graça de Deus e o dom da graça de Deus, por um homem só, essa graça foi abundante na vida de muita gente. Olha a diferença que uma só pessoa pode fazer. Tanto para semear a morte, quanto para trazer ressurreição e vida. Um só homem trouxe essa vida toda que nós temos à nossa disposição hoje. O grande contraste entre a morte e a vida aqui, entre o que nós podemos fazer e aquilo que Deus pode fazer. Aquilo que o homem pode fazer baseado na sua própria inteligência, na força que ele não tem, aliás, que a gente viu no outro dia, e no poder da graça de Deus. E no verso 17, 18 e 19, ele vai usar a mesma expressão para mostrar esse contraste, essa diferença. A gente lê, verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Um só homem trouxe morte ao mundo. Um só homem, Deus homem, traz a vida eterna. E muitos podem reinar pela justiça através de uma única pessoa, o texto nos diz. É o que nós proclamamos, é o que o Evangelho de Deus proclama. Uma só pessoa, um só caminho,
uma só verdade. Eu sei, não é politicamente correto, mas estamos compartilhando, eu estou compartilhando aquilo que mudou a minha vida. O encontro com esse Cristo que muda a nossa vida. O segundo verso dessa série de Paulo aqui, onde ele está usando a mesma expressão para contrastar a vida e a morte, ele diz, é o verso 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Cada vez ele vai falar sobre a vida aqui. Um só homem trouxe juízo. Um só homem traz justificação que dá vida. E a última vez, no verso 19, diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitos vão reinar na vida, muitos vão se tornar justos, através de uma única pessoa. A grande diferença que Cristo faz e que a morte e a ressurreição dele faz na nossa vida hoje. Um só homem trouxe toda essa miséria para o mundo, uma só humanidade, né, trouxe essa miséria, um só homem, Jesus Cristo, trouxe a justificação pela fé. E a nossa vida não precisa ser a mesma. A gente não precisa, não é uma, como se diz em português, uma fatalidade dizer eu nasci assim, né, aquela síndrome da Gabriela, né, como o pessoal que tem mais de 50 anos vai reconhecer isso. Eu nasci assim, eu serei sempre assim. Não. Esse espírito de Gabriela está amarrado, né? Porque a gente nasceu daquele jeito, mas uma só pessoa, quando ela entra na nossa história, a gente passa da morte para a vida, das trevas para a luz, da mentira para a verdade. Aliás, ele disse, eu sou a luz do mundo. E ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês percebem? A gente sai de uma trilha onde a gente não sabe onde vai chegar para um caminho. O contraste entre antes e depois, né? Antes a gente era assim, agora a gente é diferente. E a gente pode ser diferente. Não precisa permanecer nessa situação de perdição e de morte e de não solução. Nós temos uma esperança. E o texto fala muito bem, o dom da graça, aqueles que recebem o dom da graça. Não é o seu aniversário, mas Deus te oferece um presente hoje, a graça dele. E quando você abre a porta à graça, a graça faz misérias, entre aspas, é claro, né? A graça faz uma grande revolução na nossa vida. A graça muda completamente. Como ele mostra aqui, contraste, vida e morte. Que Deus te abençoe.